Bom dia, aqui é a Avenida Pessoa Anta e aqui nesse prédio aqui funcionaram os escritórios da Booth Company Line, uma empresa britânica de transporte marítimo e que foi muito importante para a história aqui de Fortaleza. No vídeo de hoje a gente vai ver uma foto muito interessante feita em 1912, estava lá nos arquivos da Biblioteca de Liverpool, lá na Inglaterra, e que foi redescoberta recentemente. Foto essa tirada da sacada desse escritório da Booth Company Line e que a gente vai entender por que essa Avenida Pessoa Anta já foi a nossa Avenida Beira-Mar, era chamada da Rua da Praia, e quão perto essa avenida era da praia. Então a gente vai ver, vai comparar com as imagens de drone que eu fiz em 2021, com as imagens da Amelia Earhart de 1937, e a gente vai ter um vídeo super especial hoje, espero que vocês vejam até o final. Vamos lá! Dia! Você pode até estar estranhando porque que eu coloquei essas fotos dos Beatles aí montados em jegs e essa versão em forró de uma das músicas dele, mas é porque a gente vai entender hoje. Essa é a Avenida Pessoa Anta, já foi conhecida como Rua da Praia, a nossa Avenida Beira-Mar, e Fortaleza e Liverpool tem muito mais em comum do que apenas a gente gostar das músicas dos rapazes de Liverpool. Então tinha a história da Booth Line e hoje a gente vai entender essa história da Avenida Pessoa Anta, a nossa antiga Rua da Praia, com imagens de drone, essas imagens antigas. Então vamos lá, vamos ver. Então aqui nessas fotos que foram montadas lado a lado pelo Terto Amorim, que foi quem conseguiu também essas fotos junto à Biblioteca de Liverpool, na Inglaterra, da Booth Company Line, a gente vê aqui em 1912 e a gente consegue dar um zoom muito bom sem perder muito a definição, e a gente vê essa região da Rua da Praia, que hoje é a Rua Pessoa Anta, muito próximo realmente à praia. A gente consegue ver esse pier que foi descoberto depois pelo Apio Pontes, um pier que muito provavelmente que era utilizado pelo gasômetro, pela companhia de gás aqui, e a gente consegue ver aqui a região da foz do Riacho Pajeú, que muito provavelmente é nessa região aqui, e do Maceió, da Prainha também, nessas regiões. O interessante, a gente consegue dar esse zoom bem e aproximar bem a imagem sem perder muita definição. A gente consegue ver as ondas quebrando aqui no paredão Hawkshaw, a gente consegue ver esses pequenos barcos que faziam a ligação do Porto de Fortaleza, dos piers do Porto de Fortaleza, que ficavam aqui nessa região, até os barcos que ficavam ao largo da costa. A gente já viu isso também naquele vídeo que a gente fez da foto da Amelia Earhart de 1937. Você vê, havia pequenos barcos aqui, esses barcos eram carregados com as mercadorias aqui do porto. Havia esses guindastes da Booth Company Line, havia esses guindastes aqui também no paredão Hawkshaw, e esses navios eram levados até os navios maiores devido justamente ao calado desse porto que não era tão profundo. Mas é interessante que a gente consegue identificar os navios grandes aqui ao largo da costa, aqui a região da ponte metálica do viaduto Moreira da Rocha, que estava sendo construído nessa época, estava sendo terminado, a Avenida Atlântica, que fica aqui, que a gente já viu também uma foto, a Avenida Atlântica, o aquário seria mais ou menos nessa região aqui, e a gente vê aqui, essa região seria a região hoje ocupada pela comunidade do Poço da Draga. Aqui a gente consegue ver alguns galpões, ou galpões até de madeira, a gente consegue ver também o prédio da Alfândega Nova, como a gente viu naquele mapa, e esse prédio hoje é a Caixa Cultural. E o que a gente consegue ver também aqui, são os trilhos de trem que havia, e esse registro muito raro desse carroção, que tinha essa tração animal. Você vê que tinha 3 animais aqui, que era da empresa Ferrocarril, que fazia o transporte também de passageiros, mas explorava também esse transporte de cargas, Então a gente consegue ver aqui o carrinho aqui, o carril que a gente chama, o carroção com essa tração animal. E a gente consegue ver também carroças menores que eram puxadas apenas por um animal, que aparecem nesse trilho aqui. Esse trilho aqui muito provavelmente era o trilho do bonde,
aproveitava esse pavimento. Você vê que a rua é pavimentada, né? Houve até algumas discussões depois, porque em 1913 surgiu o bonde que era movido por energia elétrica, né? Que era de controle da Ceará Tramway Light and Power Company. E havia sempre essa discussão se esses bondes podiam usar ou não os trilhos e tal. A gente vê também a linha férrea, a linha do trem aqui, ó, essa linha, o ramal que ia até a estação central, ele penetrava nessa área, era o ramal ferroviário da Alfândega, e ele está presente, ou estava presente desde 1879. A gente consegue ver aqui as linhas férreas, ó, com cargas aqui, ó, que chegavam até mais ou menos a região da Alfândega, que eram esses dois prédios, a Alfândega Nova, esse aqui, a Alfândega Velha, onde hoje fica aquela praça que tem o planetário Rubens de Azevedo, lá no centro do Dragão do Mar. A gente também vê aqui que várias cargas ficavam ao léu, você vê que não tinha muro, aqui era aberto, essa região aqui, né? Esse ramal ferroviário, ó, que a gente vai acompanhando ele, ó, ele passava por aqui e tal. Você vê que as pessoas trabalhando, pessoas aqui na sombra, né, da castanhola. Essa castanhola a gente consegue ver também naquele cartão postal em frente à sede da Booth Company Line, que ainda está presente. E essa foto foi feita muito provavelmente da sacada, da varanda. E a gente consegue ver o ramal ferroviário aqui, né, o outro ramal ferroviário aqui. São dois ramais ferroviários, ó, eles se cruzavam e passavam por aqui. Esse ramal ferroviário ele ficou conhecido até mundialmente porque tinha uma fortíssima rampa desde o nível da praia, que é esse nível aqui, até o ponto dele mais alto, que ficava mais ou menos aquela região do cemitério, na porta do cemitério São João Batista. Havia essa subida muito íngreme e esse ramal era conhecido por isso também. Então a gente consegue ver mais um carro aqui com tração animal. Você consegue ver que a rua era pavimentada. Essa Rua da Praia foi uma das primeiras ruas a ser pavimentadas aqui em Fortaleza. A primeira rua foi hoje a José Avelino, né, que era a Rua Sandhurst, até o nome de um comerciante inglês que também fez muito sucesso por aqui. Você vê que havia uma influência inglesa muito grande. E essa rua aqui, a Rua da Praia, hoje a Pessoa Anta, foi uma das primeiras ruas também a ser pavimentadas depois dessa rua. Então era uma rua aberta ao público totalmente. Você vê as pessoas andando aqui, né, os paletós de linho branco e tal. Esse prédio aqui era o prédio da antiga escola de aprendizes e marinheiros, que depois foi para lá da Avenida Leste-Oeste. Você vê que tinha aqui o catavento e tal. O vento sempre um fator primordial, importante aqui para Fortaleza. E os trilhos que iam seguindo aqui também nessa região. Então você vê como é impressionante essa foto de 1912, essa verdadeira cápsula do tempo, que faz com que a gente possa imaginar essa região e o quão foi mexida. Você vê, a Rua da Praia, que ficava aqui, era muito próximo. A Rua da Praia, que a Pessoa Anta, era muito próximo. Hoje aqui, nessa região da Escola de Aprendizes Marinheiros, a gente tem o prédio da Cefaz, aquele prédio muito bonito. A gente tem um posto aqui nessa esquina, a Avenida Alberto Nepomuceno, ela começa mais ou menos por aqui. Então você vê hoje, ó, a distância que a gente tinha da Avenida, da Rua da Praia até literalmente a praia, que era aqui embaixo, né? Então a distância é muito pequena comparado com hoje, que a distância é muito maior, justamente por essa ter sido uma das regiões mais modificadas pelo homem aqui na costa de Fortaleza, aqui na costa da região do Ceará. Você vê que havia muitos canos, havia muito material aqui que ficava ao léu e ninguém entrava nessa região aqui, na região portuária, né? Então você vê, ó, como é interessante. A gente depois vai fazer esse percurso aqui com o drone, seguindo a Rua Pessoa Anta hoje em dia, né? E a Rua da Praia, antigamente, desde o prédio da Alfândega, da Caixa Cultural, hoje, essa região aqui está toda presente de casarios. A Casa Boris ficaria aqui à nossa direita, e aqui, ó, a gente tem a comunidade do Poço da Draga. Hoje havia esses galpões, essas coisas todas, isso aqui em 1912. E é interessante ver também que havia mais próximo ao porto várias toras de carnaúba, muito provavelmente que eram utilizadas para a própria movimentação desses pequenos barcos quando a maré estava mais seca. Aqui esse porto era extremamente regido pelas marés, né? Com a maré alta você podia ter esses barcos pequenos, essas alvarengas, fazendo esse transporte, mas com a maré baixa esses barcos encalhavam devido ao calado do porto e devido ao constante assoreamento que havia nessa região. Daí o nome Porto ou Poço da Draga, porque havia dragas aqui para ficarem realizando constantemente essa dragagem, essa retirada de terra, de areia, que a gente consegue ver inclusive em algumas fotos, morros de areias que eram retirados aqui dessa região do Porto de Fortaleza. Então, bem interessante essa foto,
bem marcante que a gente consegue ver de 1912 aqui na cidade de Fortaleza, dessa região, que eu repito, é uma das regiões que eu acho mais interessantes aqui, que é o nosso porto, né? O nosso antigo porto, os nossos antigos portos aqui de Fortaleza. E é justamente com essa imagem da castanhola que havia em frente aos escritórios da Booth Company Line, e essa comparação com essas árvores que há hoje na Praça do Dragão do Mar, essas imagens feitas de drone em 2021, a gente vai percorrer normalmente o percurso da Avenida Pessoa. Tá aí o prédio da Caixa Cultural, que era a Alfândega Nova, naqueles mapas que eu vou mostrar depois, posteriormente, e aí a nossa Avenida Pessoa, a antiga Rua da Praia. Você vê que do lado direito, o lado em que está voltado para o mar, esse casario, essas casas são relativamente mais novas, porque a Avenida Pessoa Anta era a nossa Avenida Beira-Mar. O prédio da Cefaz, que a gente vê hoje aí, era onde se localizava a antiga escola de aprendizes de marinheiros. E essa região da Inácio, essa região da comunidade do Poço da Draga, isso aí era tudo areia, tudo fazia parte do porto de Fortaleza, em que a gente viu aqueles materiais que estavam nessa região do porto. A gente vê novamente essa panorâmica, essa montagem, a castanhola, e essa região toda, esse casario todo não havia somente aqueles prédios da Alfândega, e aí, mais uma vez, a gente vê o prédio da Booth Company Line, essa empresa de Liverpool que fazia esse transporte marítimo ligando Fortaleza às demais cidades do Brasil e principalmente às cidades da Europa e dos Estados Unidos. Então, você vê que essa região toda aí era toda deserta, era toda areia, era toda muito mais próxima do mar do que é hoje. Então a gente tem essa noção muito interessante nessa verdadeira cápsula do tempo, que foi aquela foto de 1912 que foi recuperada na biblioteca de Liverpool, nos arquivos da Booth Company Line. Então a gente está um pouquinho mais alto agora e a gente consegue ver mais uma vez essa região que foi aterrada, né? O mar ele recuou e a gente consegue ver o prédio da Alfândega, a rua Avenida Pessoa Anta, a região da Caixa Cultural, que era a Alfândega Nova. A Alfândega Velha ela ficava mais ou menos nessa praça onde hoje está o planetário Rubens de Azevedo. Então a gente tem toda essa imagem de 2021 e a gente consegue comparar, usando a nossa imaginação, com aquela imagem, aquela foto de 1912. Aqui a gente tem a Avenida Almirante Tamandaré hoje, que era a Avenida Atlântica, que ligava justamente a Rua da Praia, que é hoje a Avenida Pessoa Anta, ao Viaduto Moreira da Rocha. Então aí uma foto antiga dessa nossa Avenida Atlântica. E no final da Avenida Atlântica havia o Pavilhão Atlântico, um pavilhão que ainda hoje está lá, era um pavilhão que estava na Praça Marquês de Herval, e aí o Viaduto Moreira da Rocha, a nossa ponte metálica. Aí mais uma vez aquela nossa muralha Hawkshaw, o paredão Hawkshaw, que foi construído por um comerciante inglês, o John Hawkshaw, muito importante também na Inglaterra, e a gente consegue visualizar isso tudo, consegue visualizar também nessa foto antiga essa muralha Hawkshaw que havia na época, e o mar bravio como o mar é hoje aqui na região de Fortaleza. Então mais uma vez, essa região toda foi toda aterrada. A gente consegue ver em fotos antigas o casario que havia nessa ruazinha da frente, a Rua da Praia, e ali o escritório da Booth Company Line, que a gente consegue ver também de uma forma muito interessante. E aí, comparando com as fotos de 1937 da aviadora Amelia Earhart, a gente vê que o pier ele ficava muito próximo a essa casa, esse escritório da Booth Company Line. A gente vê até os trens aqui, nos trilhos de trem. E aí, aqui já teria basicamente, nessa parte mais de baixo, já teria basicamente os piers e a praia. Então a Rua da Praia era muito próximo à praia justamente por isso. E a gente consegue ver mais uma vez, essas fotos foram feitas dessa sacada dessa sede, desse casarão, que era a sede da Booth Company Line. E ali a gente consegue ver a torre também da Casa Boris. A Casa Boris também muito importante, ele tinha esse observatório para os navios justamente no porto, né? Mais uma vez andando pela Avenida Pessoa Anta, a gente vai até essa praça hoje do Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura. Essa região é onde ficava a nossa Alfândega Velha, né? Você vê que tem esse casario todo, eram todos galpões utilizados pelo porto. A gente vê nesse mapa, a Alfândega Nova, aquele prédio que hoje é a Caixa Cultural, e a Alfândega Velha justamente nessa região onde é a praça do Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura. Então a gente consegue fazer esse sobrevoo todo
com o drone em 2021, vendo essa região que ficou muito legal, que é o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Tem que ser um pouco mais bem cuidada, até porque é uma atração turística, está fechada agora por conta da pandemia. A gente vê o prédio da Caixa Cultural, que era a Alfândega Nova, e a gente vê ao fundo a comunidade hoje do Poço da Draga, que era o porto, né? Era totalmente deserto essa região, apenas com o material do porto. E aí a gente vê a Casa Boriz. A torre da Casa Boriz, você vê que nessa região do porto havia somente terra, né, e o mar era muito mais próximo. E essa região da Casa Boriz, essa torre era uma torre e um observatório justamente para ver os navios que estavam aportando, atracando aqui no porto. Era uma casa bem comercial, a Casa Boriz, e usava isso como uma forma de visualizar esses navios que estavam chegando. Havia outro observatório astronômico, que é o observatório de navios também, na casa do Mr. Hall, que ficava também nessa região, muito próximo ali à Praça Verde, do Centro Cultural Dragão do Mar. Então a gente faz esse 360 graus aí na Torre Boriz, da Torre da Casa Boriz, que muito provavelmente não era dessa cor, não era branca. As fotos que a gente tem de 1937 mostram que essa Casa Boriz era de uma cor mais escura, um cinza, um marrom, alguma coisa assim relacionada. E aí, mais uma vez, a nossa Rua da Praia, Avenida Pessoa Anta, e essa região toda em que há a comunidade hoje do Poço da Draga, muito provavelmente ela foi aterrada. Essa região foi muito modificada pelo homem ao longo dos anos aqui na costa de Fortaleza. Aliás, talvez tenha sido a região mais modificada pelo homem aqui na costa, a região dos portos antigos. Já fiz um vídeo sobre os portos antigos de Fortaleza, vou deixar até o link na descrição. Tem um vídeo também sobre a Booth Company Line, sobre os ingleses em Fortaleza, onde a gente está vendo agora a sede da Booth Company Line aqui em Fortaleza, essa empresa que era de Liverpool, ou seja, a terra dos Beatles, né, depois, mas essa ligação entre Liverpool e Fortaleza já existia desde essa época, desde o século XIX e também no século XX. Essas fotos foram feitas em 1912, muito provavelmente daquela sacada, daquela casa. E a gente vai andando com o drone para trás, por quê? Porque aí tem a Rua José Avelino, que foi uma das primeiras ruas, aliás, foi a primeira rua pavimentada com pedras aqui em Fortaleza, justamente para levar essas mercadorias que chegavam pelo porto até a região do centro comercial de Fortaleza. Depois, a própria Rua da Praia recebeu pavimento, a própria Avenida Atlântica, que a gente está vendo aí, recebeu pavimento. Olha aí o Pavilhão Atlântico mais uma vez. Esse Pavilhão Atlântico, ele estava também, era um coreto que existia na Praça Marquês de Eval, e depois ele foi transferido aí para a região do Viaduto Moreira da Rocha, da nossa ponte metálica. Mais uma vez, a gente consegue ver o prédio da Alfândega Nova, a Caixa Cultural, a região do Porto de Fortaleza Antigo, que hoje tem a região da comunidade do Poço da Draga. A gente vê esse galpão, a gente consegue ver que ainda está mais ou menos presente. A gente vê esse casario pequenininho, que muito provavelmente foi um embrião dessa comunidade, mas a gente vê que o porto, essa região toda, era uma região descampada, era a região que fazia parte do nosso porto, os portos primitivos aqui da nossa cidade de Fortaleza, e foram a razão pelas quais a cidade de Fortaleza floresceu, principalmente depois da inclusão do algodão, que vinha no Sertão Central, e do café que vinha lá de Baturité, as exportações, e essas exportações feitas pelo porto. É a nossa rota de ligação com o mundo. Então, mais uma vez, a gente vê essa comunidade, a gente vê a região da Inácio lá atrás, a gente vê o Paredão Roxo, a gente vê o Marahope lá atrás, a ponte metálica, a gente vê o prédio da Cefaz, e aí comparando mais uma vez com aquela foto de 1912, essa região da Escola de Aprendizes Marinheiros, na época, é a região hoje do prédio da Cefaz. Esse posto de gasolina também não havia, claro, e a gente consegue ver também na foto panorâmica as linhas de trem, os bondes puxados com tração animal, o próprio prédio da Alfândega Nova, hoje a Caixa Cultural, e a gente consegue ter essa ideia usando a nossa imaginação, voltando no tempo para essa verdadeira cápsula sensacional, essa foto de 1912 que foi conseguida pelo historiador Terto Amorim junto à Biblioteca de Liverpool, e a gente pôde usar, ele gentilmente cedeu para a gente usar nesses vídeos. Então, mais uma vez, a gente faz o percurso da nossa Rua da Praia, vendo esse casario, vendo a região hoje do Centro Dragão do Mar, o Planetário Rubens de Azevedo, a região da Alfândega, da Caixa Cultural, e a gente sobe um pouquinho, resolvi subir. Essa região era a região da casa do Mr. Hall, mais ou menos, para a gente ver a Praça do Cristo Redentor e o monumento do Cristo Redentor, que também era utilizado. Tem uma foto, pessoal, subindo nesse monumento em 1922, e esse monumento também era utilizado para
para visualização dos navios, dos barcos que aportavam aqui no Porto de Fortaleza, essa região muito importante historicamente, repito, a região que eu mais acho legal. E aí eu coloquei uma foto da Biblioteca Menezes Pimentel, justamente para cobrar também ao nosso governador, ao nosso prefeito, a reforma dessa biblioteca. Faz 8 anos que a biblioteca está fechada e a gente precisa da biblioteca para a gente ter mais acesso a essa história, ter mais acesso a essa nossa cultura. Não adianta nada construir um bonde um bonde elétrico que eles querem construir justamente na nossa rua da praia, se a gente não tem a nossa biblioteca para que a gente possa estudar, possa ver essas fotos antigas, possa ter um arquivo digitalizado. Então, cobrando para o governador e para o prefeito essa nossa reforma. Então, mais uma vez, essa região dos antigos portos de Fortaleza, aí a nossa rua da praia, você vê que o mar ele chegava muito mais próximo do que ele chega hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveite a sua cidade e até domingo que vem. Com o Castanhola a gente se despede. Vamos lá, aproveite a sua cidade. Valeu!